diagnóstico, ok? Falando de diagnóstico, é importante primeiro determinar que estamos falando de diagnóstico de artrose primária, tá? Obviamente. Porque se você tem a artrose secundária, você já fez o diagnóstico da doença secundária e daí você já tem uma sequela de artrose secundária, a hemofilia, que tem uma... Então, quando eu estiver falando de diagnóstico aqui, estamos falando de diagnóstico de artrose primária. É uma dor insidiosa, tá? Primeira coisa. Nós estamos falando de uma doença insidiosa. E aqui nós vamos falar principalmente da artrose de quadril e joelho. As artroses mais prevalentes é mão, quadril e joelho. Tá? E quando eu digo prevalência, é prevalência de sintomas. Tá? O paciente que mais vai ao consultório se queixar. Só que mão, normalmente, elas têm tratamento conservador, em sua massiva maioria, e é muito bem abordada na matéria de reumatologia. Nós vamos focar mais no quadril e joelho, por quê? Porque o quadril e o joelho são patologias de artrose que comumente levam à cirurgia. E a cirurgia daí sim é a nossa área. Os ortopedistas aqui fazem os procedimentos de artroplastia, que é a última instância de tratamento. Então, o nosso foco de diagnóstico e de tratamento vai ser em cima de artrose primária, quadril e joelho. Dor insidiosa. Não esqueçam, é uma dor crônica. Não existe espaço para outro tipo de dor na artrose. Então ele vai te contar essa história que tem anos e agora está pior e tal. Então a primeira coisa é uma história crônica. Ponto número 2, derrame articular. Tá? Então a artrose ela faz um derrame articular e esse derrame articular ele está ligado ao esforço. Né? Então o paciente faz um esforço e depois desse esforço há um inchaço. Esse inchaço, obviamente, estamos falando de articulações superficiais. Então é uma coisa que você vai observar no exame físico do joelho, mas não vai observar no exame físico do quadril, porque o quadril é uma articulação profunda. Então você não vai conseguir palpar o inchaço do quadril, mas vai conseguir palpar o inchaço do joelho. Outro ponto importante é que a artrose, a dor dela, está relacionada aos esforços também. Então, classicamente, o paciente vai se queixar da dor no fim da tarde. E aqui é muito importante para a gente diferenciar de doenças de origem reumática. Porque as doenças de origem reumática, normalmente a dor é de manhã e melhora com a atividade física. Artrose, não, contrário. A dor normalmente é mais no fim da tarde, onde se somam os esforços físicos. E a dor é maior ao esforço físico. E a manifestação do inchaço e da dor é maior com o esforço físico. Então isso é muito importante. Lembre sempre, uma dor insidiosa. Se por acaso acontecer de alguma vez você estar presente em um paciente que é mulher, 50 anos, dor súbita no joelho, certo? Dor súbita no joelho. Você, primeira coisa, dor súbita descarta a artrose, certo? E você vai levantar uma outra possibilidade chamada osteonecrose. Então, sempre que a dor for súbita, joelho, principalmente medial, mulheres 50 anos, o teu diagnóstico foge de artrose e vai para a osteonecrose, que é uma outra aula. Tá? Professor, eu sou muito revoltado, não quero decorar as coisas. Decore isso. Se decorar isso, já valeu o vídeo. Mulher, dor súbita, 50 anos, joelho, tem que pensar em osteonecrose. Bom, e quais são os fatores de risco, né? O que aumenta o risco de você ter uma artrose, e que são dados, obviamente, que você vai coletar na história para aumentar a tua chance de acerto no seu diagnóstico. Primeiro, história familiar. Então, se pai e mãe têm história de artrose, você tem uma chance maior de ter artrose. Segundo, deformidade articular, tá? Então, as deformidades articulares aumentam a chance de artrose. Então, se você tem uma deformidade em varo, por exemplo, você vai aumentar a chance de ter uma artrose medial no joelho. Por varo, o diagnóstico de varo é que o ângulo agudo do joelho ele está olhando para a linha
média. Okay? Esse é o conceito de VAR. Tá? Se você tem um valgo, você tem uma chance maior de ter artrose no compartimento lateral do joelho. O conceito de valgo é que o ângulo agudo está olhando para a face externa do corpo. Um macetinho que você pode usar aqui, que muitos alunos usam, é que o valgo não cavalga, tá? Né? O valgo, ou o famoso joelho em X, não cavalga. Um outro fator de risco é o sobrepeso, né? Então, o peso elevado aumenta a chance de artrose. Existem duas teorias aqui. Uma teoria é a mecânica, né? Então você aumenta a carga. E a outra teoria é que a obesidade é uma doença inflamatória e esse processo inflamatório aumenta a artrose. Nós não temos dados ainda na literatura para saber qual dos dois causa, mas sabemos que obesidade gera artrose, né? A incidência de artrose na população obesa é muito superior à população com normopeso. Um outro fator de risco é a prática esportiva excessiva, tá? Então é quando você faz esporte além do fisiológico ou suprafisiológico. O problema é que a gente não sabe exatamente o que é suprafisiológico, né? Então, existem alguns estudos os melhores trabalhos sobre isso são feitos em corredor, porque corrida é muito fácil de você dosar, né, a quantidade. Você dosar a quantidade de futebol, por exemplo, é muito mais difícil, futebol, basquete. Mas a dose de corrida é mais fácil cientificamente de você calcular. E eles calcularam lá que as pessoas que correm em média mais que 35 km por semana têm uma chance maior de desenvolvimento de artrose. Tá? 35 km por semana é bastante exercício, mas para um corredor, pessoas que correm com frequência, não é tanto assim. Tá? E aí eu vou passar para vocês agora um critério que não é um critério científico, é o meu critério pessoal que eu uso para delimitação de esporte versus o desenvolvimento de artrose. Tá? Normalmente eu vinculo ele não tanto ao esforço do paciente, ao tanto que ele correu, ao tanto que ele pratica esporte, mas sim ao processo inflamatório pós-esporte. Então, por exemplo, se o paciente corre lá 30, 40 km por semana, mas se sente muito bem, a articulação não incha, não tem dor, isso significa que ele está razoavelmente adaptado àquilo. Lógico, quanto mais exercício, maior o risco, né? Se o paciente corre 5 ou 10 km por semana e depois da atividade física, né, principalmente 24 horas depois, ele tem muito processo inflamatório, inchaço na articulação e dores, bom, aí alguma coisa está acontecendo de errado. Então você vai ter que equilibrar esse paciente esportivamente e fisicamente para ele não se machucar. Tá? Então eu uso mais critérios clínicos do que objetivos. Objetivos é bom para te dar uma linha, mas eu uso mais critérios clínicos. Tá? Certo? Então, o esporte tem essa dose, né? Ele tem uma dose que é saudável, uma dose que vai acelerar uma série de lesões esportivas, entre eles uma artrose. A artrose nem é uma lesão esportiva, mas enfim, a artrose pode ser oriunda de atividade esportiva. Porém, por outro lado, se você for para o sedentarismo, né, que é o exercício abaixo de 1 hora 3 vezes por semana, aí você cai nos riscos de outras doenças, né, que são principalmente as doenças cardiovasculares. Então, a atividade física ela tem uma dose ali de benefício, que é o que todo mundo tem que buscar fazer, né?